São Gabriel emerge do nevoeiro molhado de orvalho. As nuvens noturnas dormiam sobre a cidade, buscando o calor das pessoas. Agora o sol está prestes a nascer, e a neblina sobe lentamente, enrolando seu lençol, deixando fios brancos acima dos telhados. Um vapor cinzento, pouco visível, sobe das árvores e da terra molhada, atraído pelas nuvens, mas desaparece imediatamente. E atrás dele aparece a fumaça negra, vinda das cozinhas, com cheiro de carvalho queimado, cobrindo o céu de cinzas. Ao longe as colinas ainda estão na sombra. Uma andorinha atravessou as ruas, e então soou o primeiro chamado da madrugada. As luzes se apagaram. Então uma mancha parecida com sujeira envolveu a cidade, que continuou a roncar um pouco mais, sonolenta na cor da madrugada. Pela estrada de Jiquilpan, ladeada de camichines, o velho Esteban vem montado numa vaca, pastoreando o gado leiteiro. Ele subiu até lá para que os gafanhotos não pulassem na sua cara. Ele espanta os mosquitos com o chapéu, de vez em quando tenta assoviar para as vacas, com a boca desdentada, para que não fiquem para trás. Caminham ruminando, salpicando-se com o orvalho da grama. A manhã está clareando. Ele ouve os sinos da madrugada, em São Gabriel, e desce da vaca, ajoelha-se no chão e fazendo o sinal da cruz com os braços estendidos. Uma coruja grasna no oco das árvores, depois pula de volta nas costas da vaca. Ele tira a camisa para que o choque desapareça com o ar e segue seu caminho. 1, 2, 10. Conta ele as vacas ao passar pela guarda de gado na estrada da cidade. Ele para um deles pelas orelhas e diz, esticando a tromba, logo vão te despejar, sua motilona. Chore se quiser, mas será o último dia em que você verá seu bezerro. A vaca olha para ele com olhos calmos, sacode-o com o rabo e avança. Eles estão tocando o último sino da madrugada. Não se sabe se as andorinhas vêm de Jiquilpan ou saem de São Gabriel. Tudo o que sabemos é que eles zigue-zagueiam para frente e para trás, molhando o peito na lama das poças, sem perder o voo. Alguns carregam algo no bico, recolhem a lama com as penas do leme e se afastam, saindo do caminho, perdendo-se no horizonte sombrio. As nuvens já estão sobre as montanhas, tão distantes que parecem apenas manchas cinzentas presas às encostas daquelas colinas azuis. O velho Esteban olha para as serpentinas coloridas que correm pelo céu, vermelho, laranja, amarelo. As estrelas estão ficando brancas. As últimas faíscas se apagam e o sol surge inteiro, colocando gotas de vidro na ponta da grama. Meu umbigo estava frio de tanto trazê-lo para o ar. Já não me lembro por quê. Cheguei no corredor do curral e não me abriram. A pedra que usei para bater na porta quebrou e ninguém saiu. Aí pensei que meu chefe, Dom Justo, tivesse adormecido. Não disse nada às vacas, nem lhes expliquei nada. Saí sem que eles me vissem, para que não me seguissem. Procurei onde a cerca era baixa e subi lá e caí do outro lado, entre os bezerros. E eu já estava retirando o bar do corredor, quando vi o patrão Dom Justo saindo de onde estava o tapanco, com a menina Margarita dormindo nos braços, e que atravessava o curral sem me ver. Eu me escondi até me perder, encostado na parede, e ele provavelmente não me viu. Pelo menos eu pensei assim. O velho Esteban deixou as vacas entrarem uma por uma, enquanto as ordenhava. Ele deixou por último a filha desaparecida, que rugiu e rugiu, até que por pura pena a deixou entrar.
Pela última vez, disse ele, olhe para ele e lamba. Olhe para ele como se ele fosse morrer. Você está prestes a dar à luz e ainda está apegada a esse grandalhão. E a ele, basta prová-los, já não são seus. Você perceberá que este leite é macio como o de um recém-nascido. E ela o chutou quando viu que ele estava mamando nos 4 peitos. Vou quebrar sua cara, seu filho da puta. E eu teria quebrado o focinho dele se o patrão, Dom Justo, não tivesse aparecido ali e me chutado para me acalmar. Ele me bateu com tanta força que até adormeci entre as pedras, meus ossos quebrando de tão soltos. Lembro que fiquei o dia todo entorpecido, sem conseguir me movimentar por causa do inchaço que surgiu depois e por causa das muitas dores que ainda persistem. O que aconteceu a seguir? Eu não sabia disso. Não trabalhei com ele novamente. Nem eu, nem ninguém, porque naquele mesmo dia ele morreu. Você não sabia? Eles vieram me contar isso na minha casa, enquanto eu estava deitado na cama, com a velha ao meu lado, colocando emplastros e cataplasmas em mim. Eles vieram até mim com esse aviso, e foi dito que eu o matei. Disseram os provérbios. Poderia muito bem ter sido, mas não me lembro. Você não acredita que matar um vizinho deixa rastros? Você deve deixá-los especialmente quando se trata de um superior. Mas desde o momento em que me colocaram aqui, na cadeia, deve ser por alguma coisa, não acha? Embora, olha, eu me lembro bem do momento em que bati na panturrilha e quando o chefe veio até mim. Minha memória vai muito bem até esse ponto, então tudo fica embaçado. Sinto que adormeci na hora e, quando acordei, estava na minha cama, com a velha ali ao meu lado, me confortando sobre minhas doenças, como se eu fosse um garotinho, e não esse velho lascado que eu sou. Eu até falei para ele, cala a boca agora. Lembro muito bem de ter dito a ele, como não lembrar que ele havia matado o homem. E ainda assim dizem que matei Dom Justo. Com o que dizem que eu o matei? O que você diz com uma pedra, certo? Nossa, graças a Deus. Porque se dissessem que foi com faca, estariam fora de perigo. Porque eu não carrego faca, desde que era menino. E isso foi há muitos anos. Justo Brambila deixou a sobrinha Margarita na cama, tomando cuidado para não fazer barulho. No quarto ao lado dormia sua irmã, aleijada há 2 anos, imóvel, com o corpo feito de trapos, mas sempre a corte. Só dormia um pouquinho de madrugada, então ele adormeceu como se estivesse se rendendo à morte. Acordei quando o sol nasceu. Agora, quando Justo Brambila deixou o corpo adormecido de Margarita na cama, ela começou a abrir os olhos. Ela ouviu a respiração da filha e perguntou, onde você estava ontem à noite, Margarita? E antes que começasse os gritos, isso acabaria por acordá-la. Justo Brambila saiu da sala, em silêncio. Eram 6 da manhã. Foi ao curral abrir o corredor para o velho Esteban. Pensou também em subir ao tapanco para desfazer a cama onde ele e Margarita haviam passado a noite. Se o padre autorizasse, eu me casaria com ela, mas tenho certeza de que ele fará barulho se eu pedir. Ele dirá que é incesto e nos excomungará. É melhor deixar as coisas em segredo. Foi nisso que pensou quando encontrou o velho Esteban brigando com o bezerro, enfiando as mãos de arame no focinho do animal e chutando na cabeça. Parecia que o bezerro já estava fraco porque esfregava as pernas no chão sem conseguir se endireitar. Ele correu e agarrou o velho pelo pescoço, jogou contra as pedras, chutando e gritando coisas que ele nunca soube a extensão. Então sentiu a cabeça ficar turva, saltou nas pedras do curral. Ele tentou se levantar, caiu novamente. Na terceira tentativa, ficou imóvel. Uma nuvem negra cobriu seu olhar quando ele tentou abrir os olhos. Ele não sentiu dor, apenas uma coisa preta que obscureceu seus pensamentos
até a escuridão total. O velho Esteban já se levantou ao sol. Ele foi embora tateando, reclamando. Não se sabe como ele abriu a porta e saiu correndo para a rua. Não se sabe como ele chegou em casa, de olhos fechados, deixando um rastro de sangue por toda a estrada. Ele chegou, deitou-se na cama e adormeceu novamente. Eram cerca de 11 da manhã quando Margarita entrou no curral, procurando Justo Brambila. Chorando porque sua mãe lhe dissera depois de muito sermão que ela era prostituta. Encontrou Justo Brambila morto. Ele diz que eu o matei. Poderia muito bem ter sido, mas também pode ser que ele tenha morrido de raiva. Ele tinha um temperamento muito ruim. Tudo lhe parecia mal, que as manjedouras estivessem sujas, que as baterias não tinham água, que as vacas estavam muito magras. Tudo parecia errado para ele. Até eu ser magro, ele não gostava de mim. E como eu poderia não ser magro se mal comia? Sim, fiz uma viagem pura com as vacas. Levei-as a Jiquilpan, onde tinha comprado um pasto de pastagens. Eu esperava que eles comessem e depois os trazia de volta para mim para poder chegar com eles de madrugada. Parecia uma peregrinação eterna. E agora você vê, eles me detiveram na prisão e vão me julgar na próxima semana, porque criminalizei Dom Justo. Não me lembro, mas poderia muito bem ter sido. Talvez nós dois estivéssemos cegos e não percebêssemos que estávamos nos matando. Poderia muito bem ter sido. A memória nesta minha idade engana. Por isso agradeço a Deus, porque se destruírem todas as minhas faculdades, não perderei muito, pois quase não me resta. E quanto à minha alma, bem, aí eu também a confio a Ele. Sobre São Gabriel, a neblina descia novamente. O sol ainda brilhava nas colinas azuis. Um pedaço de terra cobria a cidade. Então veio a escuridão. Naquela noite não acenderam as luzes, por luto, pois Dom Justo era o dono da luz. Os cães uivaram até o amanhecer. Os vitrais da igreja ficaram iluminados até o amanhecer, com a luz das velas. Vigiavam o corpo do falecido. Vozes femininas cantavam no semissono da noite. Saiam, 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 almas de tristeza, em voz de falsete. E os sinos tocaram os mortos a noite toda, até o amanhecer, até serem interrompidos pelo toque do amanhecer.